A fumaça branca sobe pelos céus do Vaticano. Milhões de fiéis ao redor do mundo aguardam ansiosamente, com os olhos fixos na icônica Basílica de São Pedro. O momento decisivo se aproxima. Um novo líder será escolhido para conduzir a Igreja Católica em meio a um mundo cada vez mais turbulento e incerto. O conclave está a caminho e, segundo especialistas, um nome em particular tem se destacado entre os cardeais. Mas quem é esse homem? O que sua possível ascensão ao papado pode significar para a fé cristã? E o mais importante, as Escrituras nos revelam algo sobre esse momento crucial? A eleição de um Papa não é apenas um evento religioso. Trata-se de uma decisão que molda não apenas os rumos da Igreja, mas também afeta questões políticas, sociais e espirituais em escala global. Desde os primórdios do cristianismo, a sucessão papal tem sido cercada por mistérios, intrigas e até mesmo profecias. Para muitos estudiosos da Bíblia, o novo Papa pode não ser apenas um líder religioso, mas um sinal dos tempos que a humanidade está vivendo. A Bíblia não menciona diretamente o cargo de Papa, mas aborda a importância da liderança espiritual e os desafios que ela enfrenta. Jesus Cristo confiou a Pedro a missão de edificar sua igreja, dizendo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Esse versículo é interpretado como a base para a sucessão apostólica, a justificativa teológica para a existência dos papas. Mas será que essa linhagem sempre foi conduzida da maneira correta? Desde a fundação da Igreja, a escolha dos sucessores de Pedro tem sido um processo complexo e muitas vezes controverso. Nos primeiros séculos do cristianismo, os bispos de Roma eram eleitos pelo clero e pelo povo. Com o passar dos séculos, a eleição se tornou cada vez mais centralizada na figura dos cardeais, resultando no que conhecemos hoje como conclave. O termo vem do latim conclave, que significa conchave, referindo-se ao isolamento dos cardeais durante o processo de votação. O conclave, em teoria, deveria ser guiado apenas pelo Espírito Santo, mas a história nos mostra que, muitas vezes, fatores políticos e interesses humanos interferiram diretamente na escolha do novo Papa. Houve momentos em que o poder secular influenciou a decisão papal de forma significativa. No período medieval, por exemplo, reis e imperadores intervieram diretamente, forçando a eleição de papas alinhados aos seus interesses. Papas foram depostos, perseguidos e até assassinados por não se submeterem a certas forças políticas. Nos últimos séculos, apesar de um esforço para manter o processo de escolha do Papa o mais imparcial possível, ainda existem teorias e suspeitas de que interesses ocultos desempenham um papel fundamental na escolha do líder máximo da Igreja. Afinal, um Papa não é apenas um chefe espiritual, mas também um chefe de Estado, com influência política, econômica e social em todo o planeta. A Bíblia nos alerta sobre momentos de grande engano dentro da própria fé. Em Mateus 24:24, Jesus adverte: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Será que a eleição do próximo Papa poderá estar conectada a essas advertências proféticas? Se considerarmos o que está acontecendo no mundo e na Igreja nos últimos anos, muitas questões podem ser levantadas. A fé cristã tem sido cada vez mais desafiada e valores tradicionais estão sendo questionados como nunca antes. Existem forças externas tentando moldar a Igreja de acordo com ideologias seculares, o que pode ter um impacto direto na escolha do próximo Papa. O que torna esse conclave ainda mais intrigante são as profecias de São Malaquias.
Segundo esse antigo texto, que lista todos os papas até o fim dos tempos, estaríamos nos aproximando do último pontífice. A profecia menciona um líder chamado Pedro Romano, que governaria a Igreja em meio a tribulações extremas. Isso significa que o próximo Papa pode ser o último antes de eventos catastróficos. Se olharmos para o livro do Apocalipse, veremos que a Bíblia também fala sobre um líder religioso de grande influência. No capítulo 13, encontramos a profecia sobre a segunda besta, que muitos interpretam como um poder religioso que terá uma conexão direta com a ascensão do Anticristo. Há estudiosos que acreditam que o novo Papa pode desempenhar um papel importante nesse cenário profético. Diante disso, a pergunta que fica é: quem será o escolhido? Os especialistas que acompanham os bastidores do Vaticano acreditam que há um nome forte despontando como favorito para o trono de Pedro. Esse cardeal, já bastante influente dentro da Igreja, tem posições que podem determinar o rumo do catolicismo nos próximos anos. Mas será que ele está alinhado com os ensinamentos bíblicos? Ou será um líder que levará a Igreja por um caminho de transformações profundas? Nos últimos anos, a Igreja Católica tem enfrentado desafios que jamais imaginou. A moralidade cristã tem sido constantemente questionada, as doutrinas reinterpretadas e as tradições desafiadas. O próximo Papa terá que decidir entre manter a Igreja fiel às suas origens ou ceder às pressões de um mundo cada vez mais secularizado. Um ponto que desperta a atenção de muitos estudiosos das profecias é a crescente influência da Igreja Católica em assuntos globais. O Vaticano não é apenas um centro religioso, mas também um ator político relevante. O Papa tem voz ativa em questões como mudanças climáticas, imigração e economia. Se o novo Papa expandir ainda mais esse papel, poderemos ver o fortalecimento de uma autoridade global com impacto não apenas religioso, mas também governamental. Diante desse cenário, muitos se perguntam: será que estamos nos aproximando do momento descrito em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4? O apóstolo Paulo escreveu: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que Paulo quis dizer com essa advertência? Estaria ele falando sobre um líder religioso que se colocaria no centro da adoração, desviando a fé verdadeira? Poderia isso estar relacionado ao futuro da Igreja Católica? O mundo assiste atento. O conclave se aproxima e, com ele, uma nova era para o cristianismo. Os fiéis aguardam, rezam e se perguntam o que está por vir. Enquanto isso, os cardeais se preparam para entrar na Capela Sistina, onde decidirão quem será o próximo sucessor de Pedro. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a escolha do próximo Papa está ligada a um plano divino ou a um esquema humano? Será que estamos vivendo tempos proféticos que podem alterar o curso da história? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essa questão crucial. A história dos conclaves está repleta de momentos que moldaram os rumos do cristianismo. Desde o século XIII, quando o Papa Gregório X instituiu o formato atual de eleição papal, os cardeais têm se reunido em sigilo absoluto para escolher o sucessor de Pedro. O isolamento, as votações secretas e a emblemática fumaça branca são tradições que fascinam o mundo. Mas por trás desse processo sagrado, há dinâmicas que podem revelar muito mais do que a escolha de um simples líder religioso. Quando analisamos a sucessão dos papas sob a perspectiva bíblica,
percebemos que a questão da liderança espiritual sempre esteve no centro dos planos divinos e das batalhas espirituais travadas ao longo da história. No Antigo Testamento, Deus escolheu Moisés para guiar o povo de Israel, estabelecendo um líder capaz de conduzi-los através do deserto até a terra prometida. Mas essa escolha não foi feita sem desafios. Moisés enfrentou oposição dentro do próprio povo, provações severas e até mesmo rebeliões internas, como o episódio de Corá, Datã e Abirão, descrito em Números 16. Esse episódio nos lembra que o poder espiritual sempre foi alvo de disputas e que nem toda liderança estabelecida é necessariamente aprovada por Deus. Se olharmos para os tempos de Jesus, veremos que os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, detinham grande autoridade, mas estavam corrompidos pelo desejo de poder e pelo afastamento dos princípios divinos. Jesus os advertiu severamente, chamando-os de sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Pois externamente pareciam justos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Essa advertência ressoa até hoje. Será que a liderança da Igreja Católica ainda se mantém fiel aos ensinamentos de Cristo? Ou será que a influência do mundo moderno tem distorcido sua missão? O conclave que se aproxima pode ser um marco nesse sentido. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado mudanças significativas dentro da Igreja. Doutrinas que permaneceram inalteradas por séculos estão sendo debatidas e até modificadas, muitas vezes para se alinhar a novas perspectivas sociais. Questões que antes eram consideradas imutáveis, como a definição do casamento, da família e da própria fé, agora são revisadas sob uma nova ótica. O que isso significa? A Bíblia nos alerta sobre tempos em que a verdade será distorcida para agradar as massas. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo escreveu: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Essa passagem indica que haverá líderes religiosos que modificarão ensinamentos essenciais para acomodar os desejos do povo, em vez de permanecerem firmes na palavra de Deus. Diante disso, uma pergunta crucial surge. O novo Papa será um líder que preservará a tradição ou será aquele que conduzirá a Igreja por um caminho de transformações radicais? Os especialistas apontam que o próximo pontífice enfrentará desafios inéditos, pois a sociedade está mais polarizada do que nunca. Grupos conservadores dentro da Igreja defendem a preservação dos valores cristãos tradicionais, enquanto setores mais progressistas pedem por mudanças profundas na doutrina. E é justamente nesse ponto que as profecias bíblicas voltam a ser mencionadas. Quando Jesus advertiu seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, ele destacou a importância da vigilância. Em Mateus 24, 4, 5, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A história do papado tem momentos de glória e momentos de crise. Houve papas que defenderam a fé com coragem, enfrentando perseguições e até martírio. Outros, no entanto, cederam a interesses mundanos, tornando-se figuras envoltas em polêmicas, corrupção e escândalos. É por isso que a eleição do próximo Papa gera tantas especulações e debates. Quem será esse homem? Ele será guiado pela vontade de Deus ou pelos interesses de grupos poderosos dentro e fora da Igreja? Outro aspecto que chama a atenção é o papel do Vaticano no cenário global. A Igreja Católica não é apenas uma instituição religiosa, mas também um Estado soberano com imenso poder diplomático. O Papa é um dos líderes mais influentes do planeta, com acesso a governantes, organizações internacionais e milhões de fiéis ao redor do mundo. Essa posição única faz com que a eleição papal
tenha implicações que vão muito além do campo espiritual. Nos últimos anos, o Vaticano tem se envolvido ativamente em questões globais, abordando temas como mudanças climáticas, imigração, economia sustentável e relações internacionais. Dependendo de quem for eleito, o próximo Papa pode ampliar ainda mais essa influência, tornando-se um mediador global em tempos de crise. Para alguns, isso pode ser algo positivo, pois a Igreja assumiria um papel pacificador e de liderança moral. Para outros, isso pode representar um perigo, pois o envolvimento excessivo com assuntos seculares pode distanciar a Igreja de sua verdadeira missão espiritual. O Apocalipse nos fala sobre um sistema global no fim dos tempos, onde haverá uma união entre poderes políticos e religiosos. Em Apocalipse 17, a figura da Grande Babilônia é descrita como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, que exerce grande influência sobre os reis da terra. Muitos estudiosos associam essa passagem a um sistema religioso que se corrompe ao se aliar com os poderes mundanos. Se olharmos para o cenário atual, podemos ver indícios de que esse alinhamento está acontecendo? Será que a eleição do próximo Papa pode acelerar esse processo? Se analisarmos os eventos dos últimos anos, veremos que o mundo caminha para uma era de unificação, onde barreiras entre nações, religiões e sistemas políticos estão sendo derrubadas. A ideia de um governo global não é mais uma teoria distante, mas algo que já está sendo discutido nos bastidores da política mundial. Diante de tudo isso, os cristãos que acompanham o desenrolar dos eventos precisam estar atentos. Não se trata apenas de uma eleição religiosa, mas de um evento que pode ter implicações proféticas e espirituais profundas. O que podemos esperar do futuro da Igreja? Será que o próximo Papa será um reformador que trará mudanças que muitos consideram necessárias? Ou será um conservador que tentará manter as tradições inalteradas? Mais do que isso, será que essa escolha já está alinhada com os planos divinos ou com interesses que fogem à vontade de Deus? O momento que estamos vivendo é crucial. E a decisão que será tomada dentro da Capela Sistina pode moldar não apenas os rumos do catolicismo, mas também influenciar diretamente o curso da história. Independentemente de quem for escolhido, uma coisa é certa: o mundo está observando. E aqueles que creem nas Escrituras sabem que nenhum evento dessa magnitude acontece sem um propósito maior. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que o próximo Papa será um líder que trará a Igreja de volta às suas raízes bíblicas? Ou será um agente de mudanças que poderão levar a instituição por um caminho diferente? Será que essa escolha tem conexão com as profecias do fim dos tempos? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essa questão essencial. Independentemente de quem for escolhido para ocupar o trono de Pedro, uma coisa é certa: essa decisão não afetará apenas a Igreja, mas todo o cenário espiritual e global. Estamos diante de um momento que pode definir os rumos da fé cristã, e as Escrituras nos alertam para permanecermos vigilantes. O próximo Papa será um guardião da tradição ou um reformador que trará mudanças imprevisíveis? O que você acha? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o que está por vir.